Estamos de volta, dando continuidade ao assunto da videoaula anterior. Para você se localizar, ter absoluta certeza de onde estamos, a aula é esta: Interpretação e Pregação Bíblica na Contemporaneidade. Na videoaula anterior, começamos falando sobre a influência de Zuck, Roy B. Zuck, um autor muito influente até hoje. Terminamos falando sobre a importância de identificarmos o contexto de um texto no nosso trabalho hermenêutico para então podermos explicá-lo. E é o que nós vamos fazer a partir de agora. Vamos continuar falando sobre a importância do contexto e vamos também mencionar outros autores importantes. Você já vai ver agora comigo aqui, então venha comigo para a tela, por favor. Bem, vamos definir o que é contexto. Se nós estamos falando sobre a importância do contexto, como nós temos feito desde o início, vamos definir para evitar qualquer tipo de confusão. Vejamos as definições de dois reconhecidos autores. Creio que você já leu deles e sobre eles. Walter C. Kaiser. Walter C. Kaiser define contexto da seguinte forma: é a conexão dos pensamentos e ideias de uma passagem. É o elo que liga as partes e as torna um todo. Um outro autor reconhecido, creio que você também já leu dele e sobre ele, é Howard Hendricks. Howard Hendricks define contexto da seguinte forma: é o que acontece antes e é o que acontece depois, que nos ajuda a entender o agora, ok? Isso é muito bom. Muitas pessoas leem os textos bíblicos e dão a eles o significado que elas querem, ou que pensam que eles significam. O contexto determina o sentido do texto. E aí, é impossível nós não mencionarmos uma frase que já virou um jargão nos cursos de teologia, especialmente nas aulas de exegese, hermenêutica e homilética. É o seguinte: se você não conhecia, vai ficar conhecendo. Se você já sabia, vai relembrar. Texto fora de contexto vira pretexto. Ou seja, quando você extrai ou desvincula um texto, qualquer que seja ele, qualquer que seja a sua extensão, do contexto, é possível você justificar qualquer interpretação. Mas nós, que desejamos ser intérpretes fiéis, desejamos ser intérpretes dignos do ministério que Deus nos tem confiado, não desejamos justificar nossa interpretação ou forçar a nossa opinião, desvinculando o texto do seu contexto. Você há de recordar que em videoaulas anteriores eu mencionei essa prática. Você lê o texto, a perícope que deseja usar no seu trabalho, fazer exegese, hermenêutica, homilética e pregar. Bem, você pode ler alguns versículos acima e nessa leitura você já vai percebendo quantos versículos acima você deverá ler e depois você pode ler alguns versículos abaixo e da mesma forma vai percebendo quantos versículos abaixo deverá ir. Naturalmente que o uso de algumas ferramentas vão ajudá-lo, como dicionários, comentários bíblicos e assim por diante, né? E aí você tem uma noção do que está acontecendo e aí então você vai poder explicar corretamente o texto. Por exemplo, nos evangelhos nós temos um relato dizendo que Jesus desejava deixar a Judeia e ir para Decápolis. Mas para chegar a Decápolis ele teria que passar pela Samaria. E você consegue entender exatamente a importância dessa informação e a diferença que ela faz no entendimento do texto quando conhece o conflito étnico e religioso entre judeus e samaritanos. Então você precisa estudar isso. Faz parte. Então você vai ler antes, você vai ler depois, você vai ler as ferramentas e aí você vai ter uma noção mais completa, ideal, do contexto do texto que você deseja utilizar, ok? Por isso, então vamos prosseguir. Temos aqui
Walter C. Kaiser, acredito que você já leu pelo menos um trecho dos seus livros, né? Escreve sobre hermenêutica. Temos aqui também Howard Hendricks, muito simpático, sorridente nessa fotografia, que escreve sobre hermenêutica, mas também sobre outros assuntos, como, por exemplo, educação cristã. Ok? Vamos adiante. Bem, ainda dentro da nossa aula, Interpretação e Pregação Bíblica na Contemporaneidade, vamos ver 3 razões por que é importante determinarmos o contexto. Primeira razão, porque palavras, frases e orações podem ter múltiplos significados. Examinar como essas palavras, frases e orações são usadas em um determinado contexto pode ajudar a determinar quais significados são mais prováveis. Um exemplo que nós temos na língua portuguesa também é a polissemia, né? Ou quer dizer, a multiplicidade de significados. Um primeiro exemplo, letra A, está aqui. Ei, não se sente no braço. Não se sente no braço, alguém disse. E aí a gente pergunta, braço de uma pessoa, não é para sentar no braço do seu colega? Ou não é para sentar no braço do sofá? Braço é uma palavra que pode ter mais de 1 ou 2 significados. Um segundo exemplo, aqui, letra B, é este. Deixa eu ver essa manga. Talvez você goste de comer manga verde, né? Ou dê preferência para camisas de manga longa. Então, se eu digo apenas, deixa eu ver essa manga, e você não sabe em que contexto essa pergunta foi feita, nós temos que tentar descobrir se quem fez a pergunta se refere à manga de camisa ou àquela fruta muito gostosa para a gente comer no verão. E aí? Tá certo? São apenas 2 exemplos que servem para nos ajudar a pensarmos na importância de identificarmos o contexto, porque palavras, frases e orações podem ter múltiplos significados. Vamos para a segunda razão por que é importante determinarmos o contexto. Porque expressamos os nossos pensamentos por meio de uma série de palavras ou frases que estão ligadas entre si e não isoladas umas das outras. Ora, da mesma maneira que nossas ideias são formadas pela união de palavras e frases, o contexto também. Eventos, acontecimentos, relatos, fatos, ideias, eles estão relacionados, eles não estão isolados, desvinculados, não são peças separadas, né, fragmentadas, não, estão unidas. Então há uma segmentação, não uma fragmentação do chão desse nosso texto. Precisamos ver isso como um todo, por isso é importante. Vamos prosseguir, venha comigo aqui. Bem, assim, o significado de um versículo ou texto bíblico é quase sempre controlado pelo que vem, Hendricks disse isso, né? Antes, e o que vem depois. Por isso devemos ler o texto no contexto. Ver que os versículos estão ligados, não isolados. Quando você não entender um versículo ou um texto bíblico que esteja lendo, procure ler alguns parágrafos anteriores e alguns parágrafos posteriores. E certamente isso vai ajudar você a determinar o contexto. Vamos para a terceira razão. Terceira e última razão. Por que é importante determinarmos o contexto? É importante para evitarmos interpretações errôneas. O que acontece quando ignoramos o contexto? Vamos ver, por exemplo, o que está escrito no Salmo capítulo 2, versículo 8. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Às vezes, o Salmo 2 é usado por missionários para falar de conversões antecipadas em seus campos missionários, naturalmente. O versículo anterior, no entanto, quer dizer Salmo 2, 7,
deixa claro que essas palavras são ditas por Deus Pai a Deus Filho. Quer dizer, Deus Pai diz a Deus Filho. Vamos falar, o Senhor diz a Jesus: pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Se você perceber, o entendimento ou a aquisição dessa informação dá um significado muito mais profundo e ao mesmo tempo amplo para este versículo 8 do Salmo 2. E aí, você vê junto comigo, nós aprendemos juntos, porque é importante nós determinarmos o contexto. Vimos mais um nessa terceira razão, porque é importante determinarmos o contexto. Nós vamos dar continuidade a esse assunto na nossa próxima videoaula, que será a última desta aula da unidade. Eu espero por você. Até lá!